Bem-vindos ao programa Vemo1. Aqui vocês vão aprender informações, curiosidades e alguns fatos da nossa história. Vemo1, na língua terena, significa a nossa voz. Estamos na comunidade indígena Marçal de Souza, um bairro habitado por nossos parentes terena. E aqui, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Nir Terena, é onde a nossa cultura prevalece. Estamos aqui para dar voz à nossa comunidade e abordar algumas questões indígenas, incluindo a nossa arte, a nossa cultura, a nossa linguística e a nossa conquista. Com vocês, nossos convidados. É cultural dos terenos, os nossos antepassados. Eu sou terena. Não tivessem pegado as nossas terras, Da nossa cultura, da nossa existência. Que vai protagonizar, junto com os povos indígenas, construir as políticas de daqui. Luta, muito luta. O Vemo1 hoje traz uma convidada muito atuante, Silvana Terena. Ela é artesã, técnica em enfermagem, professora formada da primeira turma do Normal Médio Indígena, Território Étnico-Educacional, Habilitação e Educação Infantil. Foi a primeira coordenadora de assuntos indígenas de Campo Grande e atualmente é assessora na CETESC, a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, de Mato Grosso do Sul. Silvana, é uma honra ter você aqui conosco e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Samara Terena, pelo convite e o projeto, que está dando voz às mulheres indígenas deste município. Na sua percepção, como está o movimento de mulheres indígenas no estado hoje? Então, é muito emocionante eu falar sobre as mulheres indígenas desse estado. Hoje, as mulheres indígenas, eu acredito que elas estão protagonizando a história. Não 100%, mas nós que conhecemos, somos raízes desta luta, não só em contexto urbano, mas a nível de estado, Samara. Teve um avanço muito grande, porque antes, então, nós só estávamos ali nos bastidores, lutando pelos nossos direitos, mas nos bastidores, porque a nossa cultura ela é muito forte do não, da voz das mulheres indígenas. Então, a gente foi avançando nas rodas de conversa. Eu que participei muito de projetos nas aldeias, eu via as nossas mulheres que não tinham voz, mas sempre foi frente de luta para a conquistas dos direitos. A partir aí de uns 10 anos, houve uma mudança muito e esse avanço de dar voz nas comunidades indígenas, nos territórios indígenas para as mulheres. E as mulheres são sensíveis, foram criadas para ser dona de casa, não ir para uma universidade, Então isso veio mudando no decorrer do tempo. Sabemos que na universidade a maioria que estão adentrando são as mulheres, porque as mulheres elas têm o tempo, então vão para a universidade. Então, para nós, essa estatística é muito bom, porque além do nosso conhecimento tradicional que a gente já tem, a nossa família que coloca ali os nossos saberes ancestrais, a gente ainda aprende na universidade o saber do não indígena. Então, a gente acrescenta as duas coisas na nossa vida. Então, eu acredito que, na minha concepção, no meu olhar, as mulheres indígenas desse estado estão no espaço de poder e decisão, que são as vereadoras, que estão na gestão de um município, na gestão de um governo, para poder falar. Nós estamos aqui, nós temos um olhar diferenciado, nós somos mulheres de luta
e com capacidade de gerenciar, de colocar as nossas propostas, né? Então eu acredito que as mulheres hoje no estado de Mato Grosso do Sul teve um avanço, não 100% como nós queríamos e gostaríamos e sonhamos, mas tivemos um avanço. É importante, né, as mulheres terem cada vez mais voz no que se propõe. Silvana, o que representa para você as comunidades indígenas urbanas hoje? Os povos originários, vim da aldeia por necessidade, meus pais, né, tive que me adaptar na cultura do não indígena. Né, sofremos na década de 80 muita preconceito, discriminação, porque é nítido, né? Nós, povos indígenas, quando chegam num território que não é nosso, num lugar onde só habita e tem a força mais do branco, a gente, quando entra aqui, eu, pequenininha, tive que me adaptar. Não sabia muito, tinha muita vergonha. Minha primeira escola foi Frederico Lieberman. Então, quando a gente chega nesse ambiente e depois de 10 anos, mais de 10 anos, 20 anos, lutando pela sair da invisibilidade, Sâmara, e eu posso dizer para você, a nossa entrada, né, liderada por uma mulher, né, a Enir Terena, dentro aqui desse território que já era nosso da União, fez com que nós, povos originários em contexto urbano, tivesse visibilidade, identidade cultural. E hoje, para nós, as nossas 23 comunidades, né, são 10 reconhecidas de fato como a nossa, né? E as outras são conjunto de pessoas que moram num determinado bairro. As aldeias urbanas hoje dão muito, fazem com que nós protagonizamos a nossa história de fato, a nossa identidade de ser indígena dentro do nosso território tradicional e fora dele. Então as aldeias se fortaleceram, ela traz para a gente realmente um fortalecimento cultural e tradicional. Deixamos apenas de ser indígena, mas cidadãos indígenas em Campo Grande. Então essas aldeias trazem essa concepção para mim, traz esse fortalecimento de saber que nós podemos ser indígenas em qualquer espaço, dependendo da nossa organização de sobrevivência e organização da nossa identidade cultural. Qual é a sua perspectiva, a sua expectativa em relação ao Ministério dos Povos Indígenas? É um novo ministério, né? Mas o que você espera do ministério? Falar no ministério, Sâmara, eu falo assim, a gente agradece aos nossos em memória, né, que lutaram muito, né, as nossas etnias do nosso estado, os Caduel que lutaram na Guerra do Paraguai, para que a gente hoje tivesse o nosso espaço, os Terena, as mulheres que foram mercadoria de troca para a nossa sobrevivência hoje, né, o Guarani, que está lá no seu território, o Aticum, que está na terra dos Terena, em Nioaque, né, o Guató, que estão nas águas, né, na ilha Ínsua, o Quiniquinau, que está ali, em duas terras ali, Terena, Miranda, Nioaque, e alguns aqui em Campo Grande. Nós temos terenas espalhados, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos essas etnias que resistem há mais de 500 anos, que sonhamos, né, de realmente estar inserido, né, com orçamento dentro dos órgãos competentes. Nós, povos indígenas, não só aqui do estado de Mato Grosso do Sul, somos hoje já aproximadamente 120 mil, mas esse Brasil é imenso, né? Nós somos a matriz cultural desse país. E eu fico muito emocionada, porque a luta não começou o ano passado pela implantação do Ministério dos Povos Indígenas. A luta começou e se fortaleceu na Constituição de 88, quando colocamos os nossos direitos na Constituição, com líderes que não tinham formação, mas tinham sabedoria, tinha o sangue que corria nas veias, sabia o que queriam. E quando a gente entra em 2023, tão sonhado, esperado, voz,
naquela cidade imensa que é Brasília, a nossa representatividade, colocar a voz nossa dentro da gestão de um governo federal, para nós, para mim, como mulher, como povos originários desse estado, que milito desde que eu nasci, resisto, é um avanço muito grande, é um sonho de muitos. Então, a minha esperança é que nós tenhamos, de fato, uma política pública de verdade, com orçamento, porque não adianta ter só representatividade, tem que ter tchuqueti, dinheiro, para que seja investido na cultura do nosso povo, porque a cultura nossa é a nossa identidade. Quem conhece a cultura de um povo conhece tudo, conhece a educação, conhece a saúde, conhece a necessidade da infraestrutura, conhece a habitação de um povo, conhece tudo de um povo. Então, eu acredito que precisa. Nós estamos esperançosos que o Ministério dos Povos Indígenas, representado pelos próprios parentes e irmãos que estão sentados lá, que estão olhando nós de lá para saber o que nós precisamos de políticas públicas. Nós precisamos com urgência desse tratamento especial. Está tendo, mas nós precisamos com urgência que seja feito um plano nacional de políticas públicas para a população indígena a nível de Brasil, colocar isso dentro do orçamento do governo federal, em todos os ministérios. Nós sabemos que não é fácil, porque não basta a gente ter uma representatividade. Eu falo por experiência própria, como subsecretária que fui no estado de Mato Grosso do Sul, a nossa luta, ela é constante. Todos os dias a gente tem que levar a nossa voz, argumentar, argumento de convencimento para as nossas autoridades que estão, e eu sei que a luta deles lá no Ministério não é fácil. Então estamos aqui na torcida, mas quando precisam da gente, pode ter certeza que a gente faz um levante no movimento para que as políticas de fato cheguem para nós. Você me tinha me dito sobre as candidaturas, né? Quanto prefeita, quanto vereador. Você acha importante os nossos parentes estarem acordando para o movimento político? Porque assim teremos políticas públicas de fato que realmente funcionam para as nossas comunidades. O que você me diz sobre esses parentes que estão aí tentando um incentivo para eles? Eu sou apaixonada pela política. A política não me decepciona. Ao contrário, ela me motiva. É um sonho, eu acredito. E mais uma vez eu vou referir a sua avó, Enir Terena, porque eu peguei o cetro dela, ela plantou essa semente da política em mim. Eu, quando jovem, já militava politicamente, só que eu não entendia o que era aquilo, né? Então, quando chego adentro aqui, conheço todo esse movimento, né, no coletivo, entendo que a política é uma porta para nós, parentes, nós indígenas, no Brasil, no nosso estado, no nosso município, porque quem faz leis para nós? Somos nós mesmos. Esse projeto, né, que é um incentivo nos partidos para dar essa porcentagem para incentivar nós indígenas a também concorrer uma vaga na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, a nível de Estado, na Câmara Federal. Isso é muito importante. Eu falo porque eu já fui candidata e por ser candidata eu sei a dificuldade de um cidadão, qualquer cidadão, sendo ele indígena, negro e branco, que somos desse segmento, que não tem uma grana. Nós não somos tradicionais de famílias políticas, então a gente tem que lutar. A gente tem que pedir o voto, a gente tem que estar ali organizado, ter essa qualificação de que é, como que funciona isso. A gente tem que aprender a escrever, a falar, porque a gente não luta mais com tacape, a gente não luta mais com a flecha, a gente luta com a caneta, com a sabedoria. Então a nossa luta vai muito além disso. A gente está lá lutando para ter os votos, para o nosso parente, para os nossos militantes não indígenas que aderem à nossa causa, entender que nós precisamos dar voz ao nosso povo e fazer as leis que contemplem o nosso povo. É difícil achar as pessoas que, de fato, lutam pela nossa causa. Nós precisamos colocar o nosso nome à disposição para que a gente também avance
né, na política aqui no nosso estado e a nível de Brasil. Afinal, somos uma grande população indígena, né? Somos. E a política, para nós, ela não tem que ser somente o Tilqueti. Ela tem que ser a união e a unidade do nosso povo. Silvana, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra em conhecer mais um pouquinho de você. Eu que agradeço, mais uma vez. Como eu disse, eu fico muito emocionada quando eu falo do segmento das mulheres, eu falo do meu povo. O projeto VEMU dá voz para nós, né? Então, eu quero falar um monte de coisa ainda que tem, mas só de falar da política, da mulher, dos povos originários do Brasil, da nossa cultura, da nossa existência, eu fico feliz. Anapuiaqué. Já pegaram o que significa Vemo 1 na língua terena? Nossa voz.